Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Cast Vida Cristã. Essa é a quarta temporada, o primeiro episódio da quarta temporada. Nossa convidada hoje é a Gabi, mãe de uma menina de quantos anos? 4 anos. 4 anos. O tema de hoje vai ser filho, férias e Jesus. Isso aí. Muito bem. Filho, férias e Jesus, fechou? Então, nós escolhemos a Gabi para entrevistar, porque ela tem uma história aí muito bacana que ela vai contar já para vocês. Nós escolhemos a Gabi porque ela tem uma história muito bacana e vocês vão ouvir aí e fiquem até o final. Já agradecemos por assistir, tá bom? E que esse episódio edifique a vida de todos vocês, assim como a nossa, fechou? Gabi, vou deixar a primeira pergunta com o pastor Elton. Aliás, obrigado, pastor Elton, pelo convite. E qual que é a primeira pergunta que a gente vai fazer para ela? Antes da primeira pergunta, Gabi, eu gostaria que você contasse um pouco mais de você. Que você falasse sobre a sua família, a sua profissão, como você conheceu Jesus e o longo da sua caminhada até o momento. Legal, vamos lá. Posso falar também como eu comecei, quando eu entrei na igreja? À vontade. Tá, porque é uma data importante para mim. Então, eu conheci o Alê, né? Ele não era daqui de Campos, de Jacareí, e minha família é toda de lá. Então é engraçado que quando é de Deus, Deus faz acontecer, porque eu nunca tinha visto ele lá. Minha família é toda de lá, e aí eu acabei conhecendo ele aqui em Campos a trabalho, que ele era supervisor de uma empresa e a gente alugava apartamento. E aí eu fui alugar e de cara eu já fui com a cara dele. Foi bem assim, natural. E de lá pra cá a gente começou a namorar, deu tudo certo, a gente ficou noivo. E hoje a Ivy tá aí, né, pra finalizar a história. E é muito bênção, é um casamento abençoado, com os desafios, né, que todo casamento tem. Mas eu agradeço a Deus por alinhar, né, os meus desejos com o dele. Então, é mais ou menos isso. Como que é o nome dela? A Ivy. A Ivy. Que Ivy. legal. Por que esse nome? Ah, eu adorei, porque é curtinho, original, não é aqueles nomes de modinha, nada contra. Mas eu gosto e tem tudo a ver com ela. Eu gosto, eu achei legal. Bonitinho o nome. Show. E ela tem 4 anos. Isso. 4 anos, né? É. A gente tá há 3 anos e quase 4 anos na igreja, então acho que a gente viu ela crescendo, Crescimento. Né? E eu tenho 2 filhos, basicamente da mesma idade, eles têm 4, vão fazer 5 esse ano, a Ivy também faz 5 esse ano. Faz 5 anos que vem. Não, esse ano, em junho. Em junho, então. Isso. Então, acredito que eles vão crescer juntos, Vai. né? Vão. Bem e legal. agora fala pra mim, agora que eu venho na pergunta, Gabi. Tá. Como que a gente faz, e eu falo como pai também, como que a gente faz vivendo na correria do dia a dia, no nosso trabalho, como que a gente faz para introduzir Cristo na vida das nossas crianças? Tanto o pouco tempo que é curto que a gente tem, porque eles vão para a escola, a gente vai para o trabalho, eles vão para casa, a gente faz o nosso cotidiano, a nossa rotina com eles, então é pouco tempo. Mas daí nas férias a gente estica esse tempo. E como que a gente faz para introduzir? Bem esticado já, pra mim. Como que a gente introduz Cristo mesmo. na vida deles? Então, é um desafio, mas na verdade é uma responsabilidade, eu acredito assim. Porque quando Deus permite que alguém se torne pai ou mãe, ele já põe essa incumbência pra gente, pelo menos eu penso assim, o principal é introduzir Deus. E como? Eu acho que o melhor é o exemplo.
né? A gente levar na igreja é muito importante, assim, é essencial. Mas pai e mãe tem que falar quem é Deus para a criança, pegar só não um brinquedo pedagógico, mas brinquedo que remete a Deus, uma Bíblia, alguma coisa. E o exemplo, né? No dia a dia tá falando o que Deus é, o que Jesus é, o que Ele faz, enfim. E ela crescer, porque nesse mundo praticamente, entre aspas, perdido, é muito difícil pra gente não criar eles em Deus, né? Então tá atento a tudo, a escola, não omitir, porque em todo lugar, pra você ter uma ideia, eu coloco a Bíblia dela na mochilinha, porque eu não vou estar lá, mas eu peço que Deus esteja, entendeu? Sim. Então, ela não vai viver numa bolha, eu não vou fazer isso porque ela é de Deus, então, mas eu tenho sim que colocar enquanto antes ela ter essa base firmada, para quando ela crescer, né, ela já saber. Então a estrutura, você está me dizendo, a estrutura tem que partir de dentro de casa. Para todos saberem, nós que seguimos a Cristo, a gente tem que introduzir a partir do nascimento. Isso, já consagrar. Tem que incrustar Cristo na mente das crianças. Tem. E a internet ajuda muito em relação a isso. Ajuda. Eu achei muito válido, só que a gente tem que garimpar algumas coisas. Com certeza. Por quê? Por que eu falo garimpar? Porque existem desenhos, existem várias publicações que não remete somente a Cristo. Não. Então a gente tem que ficar muito atento com isso e usar esse artifício para o benefício a favor deles. E você faz isso constantemente, não só a Bíblia física, mas através de música, de vídeo. De louvor. A Ivy gosta bastante. Ela já, né, a gente canta ou faz alguma coisa assim relacionada e ela vai pegando. Então é um exemplo, né, em relação a tudo. Não só a Deus, mas em alimentação. E ela me ensinou muito, porque eu só comia porcaria. Como ainda, né? Mas aí, pra quê? Como que eu vou dar o exemplo pra ela comendo bobeira? O exemplo é uma questão importante, porque a Bíblia fala que Jesus ele fazia aqui o que ele via o pai dele fazer no céu. É isso mesmo. Então, eu acho que o ser atualmente na sua vida que mais está de olho em vocês é ela. E o comportamento vai repetir. Se eu gritar, eu vou gritar. Sim. Se eu der de surtar, exatamente. Eu erro, como toda mãe. Ninguém, assim, pode falar, perdão. Não, pode falar, pode continuar. Eu acho legal, assim, as mães, até o propósito que eu falei pro pastor, de juntar as mães da salinha dela, porque a maternidade não é fácil, né? Não é nada fácil. Então, ela nasceu, beleza, mas eu nasci, eu não sabia nada. Então, eu tive que aprender na prática. Como que troca fralda? Como que é? Você pode ler os livros mais de pediatra. Acontece tudo o contrário. E aí, quem que vai te ajudar? Quem que tá de olho? Tava vendo no Instagram, as professoras, todo mundo com o bonezinho vermelho, com a sigla. Em uma escola específica? É uma escola pública. Não só falar. Também nem sei qual escola que é, mas assim, no boné tava M... Sim. Né? Aquelas 3 palavrinhas. Uma criança. O que tá ensinando pra criança? Meu, então, não é possível que não tenha nenhum pai de uma criança que tá ali que não percebe. Que não seja assim, que tenha princípios bíblicos e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Deus estipulou a gente como autoridade na vida deles. Sim. Ele é autoridade em primeiro lugar. Mas eu vejo assim, muita mãe, não assim, desleixada, mas às vezes até por medo. Eu não vou me meter, é uma escola, né? Mas tem coisas que a gente tem que se colocar com respeito. Tá aí pra influenciar. Mas falar, olha, né? E ajudar, e oferecer ajuda. Não só colocar a escola, tá lá, o jeito é deles, não vai mudar porque a gente quer, né? Não tô falando só de escola, mas em todo lugar que a criança possa frequentar. Isso aí que você falou acontece mesmo. Então tem que estar atento. Não. Muito atento. Transferência, né? Transferir a responsabilidade da criação, da estrutura básica do seu filho para um terceiro, um quarto. Não pode. E isso, para nós, não deve acontecer. E não pode acontecer no nosso meio, por quê? Porque a gente tem um pai que olha por nós. E esse pai, ele deu como responsabilidade da gente cuidar dos dele. Isso. E quem que são os dele? Os nossos filhos.
Então a gente tem que cuidar. E tem que cuidar conforme ele cuida de nós. Conforme E se a gente Deus não orienta. orientar eles da maneira correta, igual você falou, o exemplo é tudo. o exemplo. O exemplo é tudo. Então, se a gente não seguir os preceitos básicos de Cristo, os nossos filhos não vão seguir. Não. Eles não vão seguir, eles vão deturpar algumas coisas que a gente faz, porque ele vai ver a gente fazendo. E em relação à escola, você, nesse grupo que você está criando, você fala de Cristo, como que é? Então, Explica pra gente esse grupo. Eu pensei, e assim, tudo que eu faço eu oro antes, né? Pra Deus me dar uma direção pra eu não fazer nada do que eu acho, porque o que eu acho não vai influenciar ninguém. Aí eu fiz e perguntei, grupo não tem opção de perguntar, eu não gosto de grupo, mas esse eu fiz com um propósito diferente, de levar a mesma palavra, porque não é toda mãe que tem base, e a gente sabe que é a mãe que vai refletir no filho, e o filho refletindo engloba todas as crianças. Então eu quero uma amizade saudável pra Ivy, assim como você quer, um dia você vai querer. Então é importante a gente pegar, não só falar, claro, falar de Deus principalmente, pra, né, inculcar na cabeça das mães, começar a ver a vida assim, de outra forma, a maternidade. Mas ajudar, né? O que você tá passando? Tem coisa que é muito difícil, e é específica. Pra mim foi uma situação com a Ivy, pra outra mãe é outra. Então a gente tem que tirar essa vergonha e falar o que eu posso ajudar. Esse grupo ele vai estender para presencial ou ele vai ficar só no virtual? Não, eu quero reunir as mães. Mas para isso a gente tem que estudar, tem que pegar tema, né? Igual vocês estão fazendo, cada dia pegar um tema e gerar isso nelas, a vontade de conhecer, né? Convidar para ir na igreja, porque às vezes não vai porque não é que não gosta, nunca ninguém convidou, né? Então eu acho importante isso, mas eu quero reunir sim. Essa minha amiga vai me ajudar. E eu acho que vai ser interessante, é uma coisa para ajudar, né? Eu costumo falar no meio onde eu trabalho, principalmente para as pessoas que me auxiliam, e a gente trabalha no meio da educação, eu falo que para a gente cativar os pais, primeiro a gente tem que ganhar os filhos. Então a gente tem que ganhar as crianças. E a gente ganhando as crianças, no caso do seu grupo de apoio às mães, sugiro você fazer uma reunião e levar as crianças. Ou num parque, fazer um piquenique. Isso mesmo, aí já começa a movimentar esse seu grupo presencial. Verdade. Aí surge a oportunidade também de você ministrar Cristo para a família. Porque, como a gente está falando aqui, o ideal para nós que servimos a Cristo é divulgar a palavra a base, né? em tudo, né? todo momento, em todo momento. E nada melhor do que a gente fazer isso com as crianças. Né? Nesse período de férias, inclusive, eu falo pelo meu exemplo em casa, com os nossos dois, eles dormem escutando louvor e acordam escutando louvor. Quando eles vão pro parque, a gente coloca uma caixa de som do lado de fora com louvor. No carro, eles escutam louvor. Só que a gente não pode pensar que não, eles só vão fazer isso. Não, eles vão para outro lugar, eles vão escutar outras coisas. Só que eles já têm a base de que eu preciso, preciso procurar Cristo. Né? E você também faz essas introduções? Conta um pouquinho mais pra gente. É o que eu te falei, né? Em qualquer lugar vai ter pessoas às vezes tem a crença igual a nossa, às vezes não tem nada. E o que isso vai influenciar a criança? Se a gente tiver firmado, já colocado a base neles, é como a palavra fala, né? Eu não sei qual versículo que tá, mas criar a criança nos caminhos do Senhor. Quando envelhecer, ela não se desviará dele. Então é isso. Claro que vai ter dificuldade? Vai ter um desafio ou outro mais pra frente? Vai, normal, né? Como Deus já falou pra gente. Mas tem que criar memórias, tem que criar situações que ela veja que é uma coisa leve. Também eu penso assim, não exemplo de pessoas, a mãe com certeza não faz por mal e nem, talvez não sabe a maneira correta de fazer, mas torna um fardo, sabe? Não, porque você tem que fazer isso, você não pode. Então esse negócio de pode e não pode é muito relativo. Eu acho que a gente tem que fazer uma situação leve, mostrar Jesus como ele realmente é, não tampar.
mas mostrar para a criança, para ela fluir, ser uma coisa natural, mostrar o que Jesus é, mas de uma forma sem forçar, né? Mas impor já, desde já, que eu acho muito importante. Porque é o que você falou, vai ter lugares, vai ter situações, deixar claro o que é bom e o que não é. Ah, minha mãe falou que não é bom, então ela já vai saber. Igual, eu tomo refrigerante, errado, aí detesta. Ela fala, mãe, é ruim, e é mesmo, eu tô errada. Mas ela sabe, então, né, tem coisas sim que eu preciso mudar, mas coisas que eu posso já orientar ela o que é bom e o que não é. E quanto mais a gente convive, eles vão crescendo, mais a gente vai aprendendo com eles. Aprende muito, nossa. E aprende até a questão de ser igreja, né? De ser mais humano, né? Mais companheiro, porque as crianças elas brigam, elas se empurram, elas se gritam, mas elas acabam sentindo falta um do outro. Perdoa fácil, né? Perdoa fácil. Então a pureza da criança é o que a gente tem que ter, como já diz a palavra, né? Se quer alcançar o reino do céu, tem que ser igual a essa criança, né? Com certeza. Gabi, pra você, na sua opinião, uma pergunta meio polêmica, né? Eu acho que, em suas palavras, a criança deu errado. Mãe ensinou. Tá. A criança deu errado. A culpa é dos pais? Não, eu não acho que é dos pais. Porque ensinou. No caso, você tá falando que é uma mãe que colocou a criança nos caminhos de Deus e ela, por algum motivo, se desviou, é isso? Você quis dizer? Vamos supor que ela poderia ter feito mais. A mãe? A mãe. Mas... Não teve bons exemplos dentro de casa, assim. Ela nunca desejou pro filho dela que o filho dela desse errado. Com certeza, nenhuma mãe quer, né? Eu acredito que não. Algum de seus filhos te pediria pão e você daria pedra? Não. Ninguém, né? Porém, tem aquela conversa que, assim, tem a mãe que ensina, no seu caso, é muito difícil, muito menos probabilidade a sua filha dar errado. Em nome de Jesus não vai dar. Mas... Você entendeu? Tem escolha. Sim, assim como você sofre tentações, ela também um dia vai sofrer na adolescência. E ainda mais a gente, que tá em Deus. Nesse mundo que jaz no maligno. Muito mais. É dia a dia. É muito difícil, muito menos provável que ela vá querer ter essa curiosidade de experimentar o outro lado por conta de uma base forte que você tá dando para ela. E um exemplo forte que você tá dando para ela, certo? Eu vou jogar até uma outra assim, ó. Filho de crente não é crente. Não, eu já vi. Sim. Eu já li sobre isso. Mas assim... E é um desafio a mais, né? Pra gente falar realmente, não é o que eu tô ensinando pra ele. A criança quis Como que eu tô ensinando? experimentar outra coisa na adolescência. Um pouco antes, ou a criança tá dando muito trabalho na escola, trabalho fora do normal. Deu errado. A criança deu errado. Né? Não quis nem continuar, nem seguir o caminho. Na sua opinião, o erro dos pais? Não acho que é o erro dos pais, se é da forma como você falou. Se fez de tudo, mas como eu também coloquei entre aspas pro pastor, tem que ser uma coisa leve. Porque eu já tive experiência de ver mãe que você vai na igreja e você vai fazer isso, e a criança falou, pelo amor de Deus, não quero. E tem hora que a criança não vai querer, tem hora que a gente não quer, mas tem que ir, tem. E é o nosso dever falar, não, vai, sabe? Mas eu não acho que é erro dos pais. Eu acho que, diante disso, Deus também tem a maneira dele de agir, sabe? É difícil, talvez, ser? Com certeza para uma mãe ver isso, né? Às vezes tá em situação até pior. Mas eu não acho. Eu acho que Deus tem a maneira dele de como é que se diz? De ensinar algo através disso, ou pra mãe, ou até pro filho. São processos, Sim. né? Mas não acho que a culpa da mãe, eu acho que esse negócio de culpa é pesado, é uma palavra que nem Deus, né, coloca na gente, ele perdoa, ele tem a misericórdia, porque senão a gente tava, sei lá onde, porque a gente erra todo dia, né? Sim. Mas não acho que eu acho que a mãe tem, assim, o dever de ensinar da melhor forma. Essa é a responsabilidade dela, né? Do pai também, com certeza. E tentar o máximo, entendeu? Agora, se sair do contexto por algum motivo ou não, você ensinando, aí o que você vai fazer? Você vai correr atrás de novo. Tá. Mas não acho que tem culpado, não. Porque Deus, ele tá no controle de tudo, né? Cabe a nós só. E a falta de paternidade atrapalha? Por exemplo,
os pais se separaram, não estão mais juntos e agora a sua mãe cuida da criança. E para você ensinar o caminho que ela deve andar e nunca mais se desvia. Você acha que isso é uma pergunta? Não, pode fazer. Então, você acha que, na sua opinião, é uma coisa que para você ensinar o caminho da fé para ela atrapalha? Não atrapalha, mas eu acho que é uma responsabilidade dupla, né? É uma que era para 2 e agora, sei lá, do nada, por algum motivo, ficou com 1. É difícil. Uma amiga minha passou por isso esses dias, ela ia ficar em casa. Falou, Gabi, parece um abismo, parece que eu não sei o que fazer. Mas dá conta, né? Deus tem os propósitos dele. Esse negócio de separar não tenho base, mas eu acredito que seja muito difícil, né? Pra criança, ainda mais criança, porque tá desenvolvendo ali, ela não entende por quê. Sim. Ué, cadê meu pai? Cadê? Né? Então eu acho que o casamento é muito importante estar alinhado ali com Deus. Vai ter desafio? Vai ter desafio todo dia. Mas que exemplo que a gente está passando para eles, né? Tem que ver tudo isso. Eu posso falar sobre essa falta de paternidade. Eu não falei. Eu posso falar sobre isso porque eu fui criado mãe solo. Né? Então, minha mãe criou eu e minhas irmãs sozinha. Não crente, não evangélica, mas nos criou no caminho. Ela nos estruturou para que nós possamos seguir o caminho certo. E certo, lá na frente nós fizemos as escolhas. Né? Hoje somos eu e minha irmã mais velha que servimos a Cristo. As minhas outras 2 irmãs ainda não, mas Deus está preparando a oportunidade. Mas é um desafio diário para as mães solos, mas em tudo a propósito. Tudo. Porque Deus não faz com que haja tanto sofrimento para não alcançar um objetivo lá na frente. A gente vê o sofrimento na hora, mas não entende o porquê. Sim. Mas tudo tem, né? Sim. Um propósito. E isso é assim, é uma coisa tão espetacular da gente olhar, e eu olho pela minha vida e olho para trás e vejo o quanto a minha mãe batalhou e sofreu, trabalhando de noite, trabalhando de dia e deixando a gente em escola, deixando a gente tecnicamente largado, mas porque ela precisava, mas quando eu chegava em casa a orientação era sempre a mesma. Você esqueceu de Deus? Era sempre essa frase. Sim. Então, e isso ficou marcado pra gente, porque na crença dela, ela fez a estrutura. Sim, fez bem feito, né? Porque dá resultado. Eu tenho um amigo meu que eu tava conversando com ele ontem, e a mãe dele, antes da mãe dele falecer, ela deixou uma base forte pra ele. Ele é um amigo meu de infância. E o irmão morreu, a gente cresceu junto. O outro irmão não tá mais em Campos, não tem contato já faz 8 anos. O pai faleceu e agora, 2 anos atrás, a mãe morreu. E ele não tem ninguém. Difícil. Ele é motoboy, mora sozinho e ele não tem ninguém. E assim, o cara é uma muralha. Você conversa com ele, sente tudo. E de 10 palavras que ele fala, 9 ele exala o ensinamento que a mãe deixou. Então, assim, você vê que a base veio... A mãe não tá mais presente. Mas a família não tá. O legado tá, né? Deixou o legado, que é Deus. Então, e é isso que é o nosso papel nos dias atuais, né? Porque se a gente, assim como certamente você teve uma base com a sua mãe, com seu pai, seus familiares, a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Tem. Porque eu costumo falar também assim de uma maneira bem enfática. Se a gente não cuidar das crianças hoje, quem que vai cuidar de nós no futuro, na nossa velhice? Porque se a gente não fizer a base para eles, como que eles vão cuidar de nós que vamos estar velhinhos? Verdade. Ninguém vai cuidar. É eles. Um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuida de um pai. E Deus então, eu acho legal isso, porque Deus é zeloso, né, pelo que ele faz pela gente. E se a gente seguir o que ele tem, a criança vai falar, nossa, é uma coisa natural, minha mãe age assim, ela tem os erros dela, como meu marido tem também. Mas a Ivy percebe, eu acho bonitinho que esses dias eu falo, filha, Jesus te ama, né? A gente fala e a criança reflete. Daí, mãe, esses dias eu falei pra tia, Jesus te ama. Ela, obrigada, a tia respondeu obrigada. Então não tem essa, assim, de
ter vergonha de tudo. Então ela não tem, ela já vê que é um negócio natural, porque a gente age naturalmente com ela. Pregue o evangelho. Né? Se um dia for necessário, você fala. Não, Né? é muito... E assim, é o que você falou também, que eu tive base. Meus pais sempre tiveram muito princípios, assim. Mas também eu corri a Deus porque Deus me chamou. Sim. Porque eles não eram de nenhuma igreja, Porque nem meu você pai foi nem minha escolhida. mãe. Amém. Exatamente. Exatamente. Eu É, acredito é muito escolha, nisso. né? Porque né, é incrível. Você vê que você tem tudo. Exatamente. E ao menos, cadê Deus? Cadê? Tá faltando alguma coisa. E aí você entra numa igreja e é muito importante congregar. Eu sempre falo isso para minhas amigas. Eu não sou de ficar forçando, porque quem convence é o Espírito Santo. Sim. Mas é importante. Porque foi ali Nessa- que eu senti Deus. Nessa sua história, Numa outra igreja. você não tem com você assim que o seu destino parece que já era isso? Já. Então, Mas comigo é a mesma coisa. é engraçado. Aonde eu tô hoje convertido, parece que já era, assim, eu era da igreja católica. Aham. Meus pais falavam que pra eles que eu ia pra igreja evangélica, eu chegava em casa e apanhava. Só o pó. Não, você já foi batizado na igreja católica, menino? Fica querendo Então, ouvindo, religiosidade, né? ouvindo você falar isso, que assim, ó, complicado. minha mãe e meu pai não vinham do berço evangélico, Não, né? também não. Não, meu pai sempre foi da Adventista, assim, a família inteira é Adventista, que é uma denominação, Sim, né? sim. Evangélica. Assim, super base. Meu pai tem um caráter muito que eu admiro. Minha mãe também me ensinaram da melhor forma. Mas falar de Deus todo dia, assim, igual eu falo pra ele, não. E não tem nenhum problema, Sim. né? Não estão errados por isso. Mas é importante, sim. E o fazer. bacana é você se sentir filho nessas horas. É, Se eu tô Tem hoje, uma base, né? se eu tô hoje convertida na presença do Espírito Santo na igreja, é porque eu fui escolhido e ele me amou primeiro, Com certeza. assim como você faz com a sua filha, é. né? E eu sou filho, eu fui aceita por ele Do jeito que a gente era, né? como E filha. tá tudo bem, Pronto. e depois a gente tem que alinhar. É Isso, assim. isso daí é perfeito. E quem pisa, né? Igual fala o louvor. Como é que é? Quem pisa no Santo dos Santos, Santos, outro lugar não sabe viver. Pode acontecer o que for. Não é ser humano, não é nada, é Deus. Isso é muito bacana Tem que porque olhar pro lado. essa questão de exemplo, agora na minha opinião, é uma tarefa mais importante dos pais. Antes dos pais pregarem a palavra para as crianças, eles têm que viver a palavra. Porque senão é um pregador que prega o que não Não vive. vive, é. Sim, filho, né? Um dia eu vou ter. Hoje eu tô no estado de ser filho, né? Minha mãe tá aí. Mas uma coisa que eu tenho, a base veio forte. Um exemplo. Meu filho, a gente vai ter um dia na semana que é o dia da ação de graça. A gente vai sair pra rua, tem aquela mulher ali que tá com uma sacola pesada. Então eu vou catar uma, vou catar outra, e a gente vai chegar até onde ela precisa. Porque quando eu trago essa base pra ele, e eu ensino ele a se colocar no lugar de outras pessoas, ele vai passar. vai entender Ele o que vai é entender Deus, mais né? fácil. Ele vai entender. Ele vai provar um pouco mais do amor e Ele da vai misericórdia. ver, né? Ele vai começar a ter misericórdia. Entendeu? Então, assim, não precisa passar por dificuldades, por algumas pancadas na vida, pra ele aprender o que é ter misericórdia. Eu já posso ensinar isso pra ele com atividades diárias. Assim como você já faz. Então, isso eu acho muito importante, é uma base extremamente forte. Valores, né? Valores e Princípios. princípios. Acabou. É isso que tem que colocar na cabeça, não das crianças, Dos pais. dos pais. Por isso que é legal esse lance. É perfeito. de Ó, unir. parabéns. Obrigada. É perfeito. Tô tentando. É Mas se eu perfeito. colocar Deus, dá tudo certo, né? É perfeito. Não é o que eu acho. É perfeito. E hoje as mães, assim, né, não é generalizar, mas tem mãe que sente que a maternidade é um fardo, e não é. Porque se a gente percebe, acha que é isso, a criança sente. Fala, nossa, eu tô sendo um fardo pra minha mãe. Não, de jeito nenhum, nunca vai ser, né? É muito bonito, se Deus colocou se Deus permitiu que você fosse mãe, não só mãe mesmo, mas biológica, sei lá, da forma que for, uma avó que cuida do neto, ele vai dar capacidade. Eu achava que eu não sabia nada. E ele capacita. Com certeza, isso daí, sem dúvida. Eu vi um vídeo ontem de uma mãe que deixou uma criança, acho que perto de uma rodoviária, alguma coisa assim, com uma certidão de nascimento no bolso. Meu Deus. E os taxistas lá, os caras, os Uber lá, os caras acharam. Não dá pra entender, né? Uma criancinha assim, de 3, 4 anos. Não sei o que essa mãe tava passando também na É hora. difícil, não dá pra julgar. Na minha opinião, Mas que é nada complicado, justifica.
Não, é uma criança. Nada justifica, né? Às vezes não tá bem emocionalmente, sei lá. Mas não justifica Mas isso é mesmo. falta de base, gente. É falta de uma estrutura, é falta de Deus. É falta de Deus, principalmente. Porque se essa mãe que passou, que seja uma dificuldade qualquer e ela olhar para o alto, é de lá que vem o socorro. Sim. Então, E em alguém algum abençoado vai pegar essa criança. determinado base. momento, ela perdeu esse princípio. Esse princípio de ser filha, de se sentir filha. Achar que não vai dar conta, né? Acaba ficando no desespero e tomando algumas atitudes assim. E mãe é mãe, cara. Não adianta. Em sã consciência, ninguém faz isso. Em relação à relação Ive e avós. É muito legal. Meu pai, nossa, bravão com aquela cara dele, só Ive pra... Já amoleceu, já. Nossa, o que ele faz pra ela, assim, Virou mel. É bênção. E assim, e a criança muda, né? Não só os pais, os avós também. Minha mãe gosta muito, às vezes eu fico brava porque dá as coisas escondidas, mas é coisa de vó, tem que deixar. Não pode brigar, eu já falo, mãe, pelo amor de Deus. Mas é um elo, assim, que é bonito, e a gente tem que deixar isso acontecer, né? Claro que ela fica mais comigo, eu não tenho babá, não tenho ninguém. É cansativo, tem hora que a gente dá uma surtada, mas eu prefiro, porque é uma fase que não vai voltar. Eu vivi ali, eu cansei, fiquei cansada pra caramba, e minha mãe me ajuda muito também, mas é mais eu, entendeu? Então nas férias também, que é o título do... É muito bom, a gente tem que ter ideia todo dia do que fazer, esse negócio da igreja que vai ter é muito bacana. Muito legal. Muito legal. Isso daí já muda o comportamento. Ela tá empolgada já. Isso daí já muda o comportamento totalmente. Porque hoje em dia você vê, é assim, você não precisa falar como que tá sendo a criação. Coloca a sua filha, coloca a filha de quem não tem base, não tem princípio. Muito diferente. Muito. No primeiro palavreado você já vê, no primeiro comportamento você já vê. A gente vê cada coisa, né? E a gente não pode falar nada, só orar. Porque não tem base. Isso aqui eu vou ter que falar. Pode Vocês falar. me desculpem. Eu faço foto de Natal aqui, infantil, né? E isso me irritou muito. A mãe chegou aqui pra distrair a criança e o que ela usou pra distrair a criança? Funk? Colocou um funk. Sério? Olha, eu chutei, acertei. Não, Ela colocou um meu funk, eu Jesus. falei, aquilo lá, é mãe, não posso falar nada, né? Cliente, eu tenho que ser profissional, não, mas aquilo lá não me pode. consumiu por dentro. Não é funkinho, não. É funk que a mãe gosta de escutar. É o pesadão. É o pesadão. Aí a criança, nossa, o que eu fiz que deu errado? Isso, Gente, a criança tinha 6 anos. né? Depois cresce, o que eu errei? Exatamente. Isso aí. Onde eu errei, eu levei ele aqui, fiz isso, fiz aquilo, errou. E a gente tem que falar, se a Ivy, filha, não é legal. Hoje ela tava vendo um desenho que eu deixo. E tem que deixar, tem que ter, estipular um tempo, mas tem que deixar. Sim. Mamãe, começou Halloween, muda, Ivy. Então ela já sabe. Sim. E se você não se impõe nas escolas, que foi o caso, não, mas mãe, é só uma... Eles ficam lá brincando, docinho. Falei, não é que eu sou bocuda, mas a gente tem que falar com... Né, de direção, eu falei, fulana, você já foi a fundo pra entender? É um negócio dos Estados Unidos que veio pra cá. É só uma, como é que fala? Fugiu a palavra. É só uma cultura deles. Eu falei, não é cultura. Vai. Mas tudo bem, não Confia. sou eu que vou convencer. Mas eu tenho que explicar pra Ivy, ela não participa. Ela não participa de carnaval, né? Sim. E é o que você falou, vai fechar no mundo? Não. A gente tem que explicar o porquê de tudo. Isso não pode. Por que não pode, mãe? Entendeu? Sim, e eles são muito inteligentes. Demais. Eles são muito Nossa, inteligentes deixa a e gente tudo de que, chinelo. inteligentes e questionadores, porque tudo que você explica, não pode, mas por que Por que não? quê? E se não Aí pergunta, você tem que falar. você tem que explicar, você tem que até exemplificar para eles poderem entender essa questão do desenho, de música, de celular, de tablet, tudo isso a gente tem que ter um controle. O que a mãe fala? Tem que saber. Não faz mal, não tem importância. Existem muitos pais hoje em dia, e a gente teve, no nosso trabalho, a gente teve uma palestra a respeito disso para as crianças e para os pais, sobre o uso disso Foi aqui. muito legal, né? O uso disso aqui, da qual prejudica, mas também traz benefício. Traz se Só souber que usar, você tem que A saber gente usar. tem que saber usar. Né? Tem que saber usar para você poder orientar. E outra, tem várias ferramentas aí hoje aí que o pai tem controle. Sim. O filho não acessa se o pai não colocar senha. Com certeza. Não, tem que ficar ligado mesmo. O pai não educa o seu filho hoje se ele não tiver base, não veio de alguma base, e se não quiser.
O né? principal é se não quiser, porque... É prioridade. Tem pai que, na folga do menino, eu falo porque eu conheço, né? Na folga do menino, leva o menino pra trabalhar. Como assim? Assim, pega a criança, vai fazer um vai serviço junto. e deixa a criança. Largado. E ele tá lá. Isso é meio perturbador, né? Porque Isso não é legal. A maior parte do tempo que as crianças têm livre com os pais tinha que A ser criança sente algo falta. Sente proveitoso, muita falta. né? E se não tem qualidade de... Sim. Não vai criar momento, E né? outra, a criança tem que Exatamente. aprender a se frustrar. Tem. Ela tem que ser treinada a perder. Que não é todo dia que ela vai Tem que ganhar. aprender a ficar entediada. Ei, vai ter um Eu já dia li que ela vai. sobre isso. Vai ter um A dia gente que ela vai fica, estar né? esperando um ônibus, alguma coisa aí, vai passar um carro, vai lavar ela. Ela tem que aprender Acontece, Vivi, é negociar. A criança ela tem que aprender a negociar. Tem que entender o não. E tem que entender o sentimento delas também. Porque às vezes, tá chorando por quê? Que bobeira. Não é bobeira. Pra ela não é bobeira. Sim. Claro, se não, né? Se não for alguma coisa que a gente precisa corrigir. Mas esse negócio de fingir sentimento, isso daí gera muita frustração quando a pessoa cresce. Fala assim, me ignoravam, eu chorava, mas ninguém tava nem aí. Mas sabe, não pode. Eu acho que a gente tem que estar ligado, tá atento a isso, né? Que é muito importante, o sentimento da criança. E o legal é que a gente aprimora identifica essas situações quanto mais tempo a gente tem com eles, que é no caso das férias. Isso. Né? Eu falo isso porque a gente viveu intensamente, está vivendo intensamente essas férias com as crianças. Então, a gente tem aprendido muito, mas muito em relação de sentimentos, em relação do não, em relação da correção, porque, como eu falei desde o início, a gente na nossa rotina do dia a dia, a gente tem pouco tempo com eles, porque é no máximo 3 horas que a gente tem, isso, né? E à noite. Então é Pra pouco quem não fica tempo. integral, Pouco, mas é pouquíssimo tempo da qual você não dá para ter uma qualidade não dá para criar tanto vínculo Não dá. igual nas férias. E daí é inadmissível um pai ou uma mãe fazer Eu isso. falo muito pro né? Lê. Eu falei, a gente tem que criar memória. Sim. E não é Criar vínculo, comprar um brinquedo de R$1.000. Não, a criança quebrou, já era. É pegar e sair. Não é tomar verdade? chuva mesmo. Ficar descalço no meio do mato, Não, e eu né? era meio... correr. Eu tenho até dó do meu. Não, tem que deixar. Criar anticorpos e tipo, vive, né? Não é um desenho. Vai ver desenho? Legal. Mas ela vai viver a vida real. Eu tenho até dó do meu filho, cara. Nossa, eu vou levar ele pra jogar Mas Airsoft. eu vou estragar levar ele pra você, tá? Igual você fez com os meus. Vai dar dó Eu tô se ensinando. você Agora deixar, eu tô ensinando ufologia pro filho dele. Meu Deus, Falando de ET. deixa quieto. A criança tem Deixa 4 não. anos. Não. Aí já... Daí não dá, né? Tem que ET, se converter, né? Vai se converter. Mas que bom, viu, Gabi? Que papo bacana. Eu acredito que vai edificar a vida de várias mães. Incentivar várias mães. Incentivar várias famílias, né? Para que não deixem os filhos aleatórios, né? Não deixe o filho, crie vínculo, né? Crie vínculo mesmo com as crianças, participe efetivamente de todos os sentimentos deles, é muito importante. né? Identifique os sentimentos para que a gente possa fazer com que eles tenham uma vida melhor e, porventura, né, futuramente, cuidar da gente. Sim, porque é esse também. que é o objetivo, né? Não só eu isso, mas- penso assim mas já. claro. Eu penso, eu tenho que cuidar E vai ser uma coisa extremamente natural, bem. né? Meu pai me criou tão bem, eu vou ajudar ele quando ele precisar. Exatamente. Né? Não vou largar. Exatamente. Não que a gente necessite disso, não é uma ordem, mas eu Sim, entendo. sim. É legal, porque ele vai ter uma mente. Meu pai, né, foi tão bom comigo. Com certeza. E nem se não for, pai a gente tem que honrar, É. né? Mas, não no seu caso. Mas assim, é bem isso. A É dar referência, exemplo. a referência de paternidade que ela vai ter com Deus é o que vocês foram pra ela. É a analogia que ela vai conseguir fazer. Nossa, meus pais foram tão bons comigo. E Deus é mais bom ainda do que os meus pais. E é legal fazer isso porque não só ela, mas seu filho, sei lá, um dia quando você nascer,
Vai Mas ser referência pra geração deles. exatamente. Mas assim também, como meus pais, também quando eles me corrigiam, quando eu também errava, isso quer dizer que Deus também é justo. Lógico, Deus corrige. Deus é Então, pai, né? sim, é. Então a gente não gosta muitas vezes de ser corrigido, mas tem que corrigir. Sim, sim, com É a certeza. maneira dele de educar. E aí um recado pras mães, tá, mães? Se seu filho tá com muita... É farpa que fala? Ferpa. Ferpa. Se seu filho tá com muita ferpa nos olhos, vê bem se não tem uma trave no seu. Ó, é o coach do dia. Tá bom? Às vezes você tá querendo corrigir problemas no seu filho que você é o que tá sendo o exemplo do problema dele. Não, e daí Deus constrange a gente pra gente melhorar. Sim. E às isso a mãe tem que vezes- ser humilde. Sabe por que é legal ele falar isso? Sim. Eu já vi mãe falando, eu errei, mas você acha que eu vou pedir desculpa? Vai. Sim. Por como que a criança vai pedir desculpa pra alguém se ela errou, se a mãe não pede? Se o pai não pede? Eu sou prova viva disso. Ué, eu peço pra Ivy, perdão, filha, eu machuquei. Eu As sou prova mães viva ficam, disso. nossa, Gabi, como que você faz isso? Eu falei, não faço, eu erro em outras coisas sim, que eu preciso melhorar muito, mas nisso eu sei que eu faço. Era mais fácil minha mãe desentortar uma banana do que ela pedir desculpa pra mim. É isso, De alguma coisa. é orgulho, né? Então, assim, Não agrada a eu Deus. comecei, depois, né, de grande, tava errado, mas eu era o último da Você fila. também não fazia? Você Não, também? É aí, ó. não tô errado, não é eu. E argumento, Mas e é argumento. só quando você encontra Deus. Aí depois Não você é? vê que... Eu fui. Sim, eu tinha é tantos assim. erros que eu vejo hoje. Sim. Só depois do encontro, esquece. Assim como Pai e também mãe tem... vai usar, Com vai ser certeza. usado, mas Assim como também tem qualidades muito boas que eu vi na minha mãe, que eu uso até hoje. com certeza. Que eu vi, e ela não me ensinou. E a gente tem que exaltar as qualidades, né? Minha Erro mãe- todo é. pai e mãe vai ter. Tem qualidades que minha mãe nunca me ensinou. Eu só vi ela fazendo. Então, quer mais exemplo que isso? Pronto, eu só vi ela fazendo. Né? Né? Então, Gabi, se você quiser deixar uma palavra, falar alguma coisa, comentar algo, fique à vontade. Gente, eu fiquei muito feliz, né, de receber esse convite, agradecer, porque não é puxar saco não, mas no CVC vocês sabem que tem uma maneira diferente de cuidar das pessoas, né? E todos os ministérios são abençoados. Esse podcast pode ter certeza que vai ser um sucesso e vai agregar muito, né, na vida de cada um que estiver aqui ou que Sim. estiver vendo, porque é bênção. Sim. E deixar um recado para as mães. Parece difícil, mas não é. Cria base em Deus. Fala de Deus, fala quem Deus é para você. Fala que a vida não é fácil, não precisa falar que é um conto de fadas, porque não é. E não é cedo, sabe? A minha filha tem 4 anos. Mas o que tiver relacionado ao que ela aprende da idade dela e eu puder já colocar no meio, sem que seja uma coisa muito adulta para ela, eu vou colocar. E ensinar que Deus é maior do que tudo. Perfeito. Que isso que Não, é... merece palma, Deus, merece né? palma. Obrigada. Pra Deus, né? Gabi, muito obrigado Obrigada a por ter vocês, aceitado gente. o convite, tá bom? Parabéns pela excelente mãe que você é. Obrigada. Tá bom? Que isso daí possa influenciar outras mães a serem assim também. Amém. Tá bom? E que isso se propague 30, 90, 1000 vezes mais. Sim. Amém. Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês por a gente estar com uma câmera só hoje, porque eu fiz a burrada de derrubar minha outra lente no chão. Então hoje a gente vai estar com uma câmera só. Mas nos próximos iremos melhorar, e por enquanto estamos fazendo aqui no meu estúdio ainda. Mas nos próximos episódios, se Deus quiser, estaremos aí, Deus vai nos ajudar. Estaremos aí com 6, 8, 9, 15 câmeras, uma pra cada. E eu quero agradecer a toda a equipe, tá? O pessoal que tá nos bastidores. Mateuzinho aí, ó. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Matheus. Andréia. A Andréia, que está aqui fazendo parte com a gente. E todos aqueles que estão envolvidos diretamente ou indiretamente. E que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, tá? Cast de Vida Cristã. Benção. Já virou até um bordão, hein? Curtir, Beijo, comentar e gente. compartilhar.